E chegamos ao último episódio de 2025, com aquele ar saudosista já. Eu vou te confessar que olhando pra trás eu vejo o quanto que foi uma evolução pra mim esse podcast. Eu comecei ele quase como um desafio pra mim mesma, querendo ser um espaço pra eu conseguir compartilhar mais dos meus pensamentos, né? Um espaço que eu não precisasse me preocupar com o tempo, não precisasse me preocupar com gancho, com viralização, com alcançar X, Y, Z de pessoas. Era realmente um espaço que eu queria falar abertamente, sentar aqui e falar o que viesse na minha cabeça. E a cada episódio eu vim melhorando, vim evoluindo, vim me sentindo um pouco mais confortável, porque por mais que eu tenha assim uma prática absurda em gravar conteúdo lá pro Instagram, pro TikTok, aqui eu ficava ainda um pouco travada. Como as coisas melhoraram, né? Espero que você tenha percebido isso também, porque fazendo essa análise eu acho que foi uma mudança bem significativa. E eu já pego esse gancho para falar com você que às vezes você tá aí postergando de fazer alguma coisa, deixando ali para depois porque você não sabe fazer, porque você não se sente tão confortável em fazer essa coisa, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Vai ser desconfortável, vai ser difícil, às vezes vai ficar mais ou menos, não vai ficar do jeito que você gostaria, mas cada vez mais que você for fazendo, a cada nova vez que você for fazendo, vai ficando mais fácil, vai ficando melhor. Esse podcast é a prova viva disso. Se eu olho lá para o primeiro episódio, nossa, que avanço imenso que teve para chegar aqui hoje. O primeiro eu quase nem postei, que eu olhei e falei assim, gente, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas precisou dele pra gente chegar até aqui. Eu tenho certeza que lá no dia 31 de dezembro de 2026, eu vou olhar para trás e falar assim, nossa, que avanço. Então, só começa. Começa com as coisas que você tem, mas começa, porque vai ficando mais fácil cada vez que vier. E claro, seja muito bem-vinda ao Além do Açúcar Podcast. Meu nome é Débora Vasconcelos e aqui eu trago meus mais de 10 anos de experiência com confeitaria, mostrando esse lado para além do doce, para além do açúcar, falando sobre a visão empresarial, a mentalidade que você, confeiteira, precisa ter para tocar o seu negócio de confeitaria. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui, porque ele vai ser um pouco mais técnico. E eu quero que você me conta nos comentários se você gosta de um episódio mais técnico, de uma fala mais técnica, ou se você prefere o nosso bate-papo de sempre. Mas o que eu quero trazer aqui para você é esse fechamento do ano de 2025. Não só o que você precisa fazer para fazer esse fechamento, mas como você vai fazer esse fechamento de uma maneira muito mais consciente. Porque qual que é o grande erro que as pessoas cometem no final do ano? Sempre vai pela meta primeiro. Então, em 2026 vou fazer isso, aquilo outro, e ano que vem vai ser assim, assim, assado. Enfim, desenha o ano de 2025, traça as metas e tudo mais. Tudo bem, a gente tem que ter meta. Inclusive, no próximo episódio, a gente vai falar só sobre isso. Mas antes de traçar as metas para o ano de 2026, a gente tem que olhar para 2025. A gente tem que entender como foi esse ano que passou. O que deu certo, o que deu errado, como foi o faturamento, como foi toda a organização da nossa empresa, o que aconteceu de fato em 2025, para que a gente possa repetir os bons em 2026 e para que a gente não cometa os mesmos erros lá em 2026. Se acontece da gente só desenhar as metas para 2026 sem olhar o 2025, a gente vai ficar muito perdido e a chance de acontecer as mesmas coisas é imensa. Por quê? Porque a gente não tem clareza do que foi feito, do que aconteceu. E como que a gente vai traçar uma meta sem saber aonde a gente está? Sem saber o exato ponto que a nossa empresa está. Então, a gente vai fazer o fechamento de 2025. E a gente vai fazer essa análise dividindo ela em dois cenários. O primeiro cenário é o cenário qualitativo. A gente vai olhar para tudo aquilo que de fato aconteceu de bom e de ruim. E a gente também vai olhar o cenário quantitativo, onde a gente olha para os números do nosso negócio, onde a gente vai aprofundar sobre faturamento, ticket médio, número de pedidos. É você ter um conhecimento um pouco mais além do que, esse ano foi bom, esse ano foi ruim. A gente vai chegar a essa conclusão, mas a gente só vai chegar à conclusão de que o ano foi bom ou ruim quando a gente tem dados, e a gente tem dados quando a gente analisa esse ano
com base nessas duas análises. Só que de nada adianta você saber os números se você não souber o que fazer com esses números. Por isso que a gente vai cruzar essas informações fazendo análise qualitativa também, para que nas metas para 2026 você consiga saber exatamente o que precisa ser feito e por que você vai fazer aquilo ali. E até mesmo para ajustar toda essa rota ali, caso for necessário. Então eu quero que você pegue papel e caneta e anota tudo o que eu vou te falar. A gente vai começar com a nossa análise quantitativa. Agora você vai sentar no papel de administradora e vai olhar para os números do seu negócio. Então eu quero que você lista o faturamento que você teve em cada mês de 2025. Faturamento é aquele valor que você vendeu, tudo aquilo que você vendeu em todos os seus canais de vendas. Fez isso, agora você vai anotar quantos pedidos você teve em cada mês. Então, você vai somar todos os seus pedidos em todos os canais de vendas e vai anotar tudo isso. Agora, a gente vai chegar no ticket médio, que nada mais é do que o faturamento dividido pelo número de pedidos. Assim, você vai ter o ticket médio por pedido, ou seja, quanto em média custou cada pedido ali. Por que esse número é tão importante? Porque assim a gente tem a noção de quanto mais ou menos cada cliente está gastando com a gente. E aí, para traçar a meta de 2026, comigo sabendo já o ticket médio da minha confeitaria, eu consigo determinar o número de pedidos por mês com muito mais facilidade. E traçando o meu número de pedidos por mês, eu consigo cruzar essa informação com a minha produção e fazer metas muito mais realistas. O próximo número que você vai analisar na sua confeitaria é o número de produtos que você vendeu. Por que a gente faz isso? Porque para o ano que vem você precisa ter clareza quais produtos você vai manter, quais produtos você vai tirar. E tendo essa lista de número de produtos vendidos, você tem essa clareza já. Então você sabe o que foi mais vendido, o que foi menos vendido, e assim você consegue reestruturar o seu cardápio para o ano que vem. Assim você consegue refazer a precificação desses produtos, ajustar a margem de cada um deles, para que você consiga entrar em 2026 com um cardápio muito mais alinhado ao seu negócio e a produção que você quer também. Vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa análise quantitativa agora, olhando para os custos da nossa empresa. Quanto em cada mês a sua empresa te custou? O ideal é que você tenha estratificado, inclusive, todas as categorias. Então, quanto foi de aluguel, quanto foi de insumo, quanto foi de embalagem. Se não, só a somatória para o que a gente vai fazer aqui já é suficiente. Agora, quais são as informações que você já tem? Você tem o faturamento, você tem o custo, a gente consegue definir, então, qual foi o lucro que você teve na sua confeitaria. E aí você vai pegar o faturamento menos os custos, a somatória total dos custos mês a mês, e você vai ter, então, o seu lucro, cada mês do ano, quanto você teve de lucro. E claro, você pode somar tudo isso e fazer o lucro anual, né? Fazer o fechamento anual disso tudo para você ver o recorte do ano inteiro. E por fim, nessa análise quantitativa, você vai olhar para os seus canais de vendas. Então, por exemplo, você tem encomenda, você tem delivery, você tem loja física. Você vai separar cada um desses canais e olhar para esses mesmos pontos que eu já te mencionei para cada um desses canais, para que você veja qual é o canal mais rentável e qual é o canal menos rentável, para que no ano que vem você coloque as suas forças nesses canais mais rentáveis da sua confeitaria, ou que você preste mais atenção no menos rentável para que você faça dele o mais rentável, dependendo do objetivo da estratégia que você vai traçar para o ano que vem. É claro que a gente analisa muito mais coisa e eu vou aprofundar isso na nossa imersão de planejamento de 2026. O link está na descrição aqui do episódio. Se eu fosse você, eu não perdia por nada, mas vamos ali para análise qualitativa agora. A gente vai fazer uma análise que chama análise SWOT. É para a gente identificar as nossas forças e as nossas fraquezas e comparar isso com o nosso mercado. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar são as nossas forças. O que nesse ano você fez muito bem? Muito, muito, muito bem. O que foi de ponto positivo no seu negócio? Às vezes foi um produto que você lançou, foi uma campanha que você fez, foi uma comunicação que você teve, uma embalagem, enfim. O que você fez muito bem esse ano? Depois dessa análise, a gente vai olhar para as fraquezas, ou seja, aquilo que você não fez muito bem esse ano, aquilo que deu errado. Às vezes uma campanha, às vezes um produto, aquilo que você deixou de fazer durante esse ano. Então lista tudo. Essa análise você precisa ser muito, muito, muito detalhista, muito sincera, porque as suas metas vai depender disso. Força e fraqueza a gente analisa por dentro. A gente analisa o que nós fizemos com o negócio, como foi o comportamento do nosso negócio. Olha realmente para dentro da nossa empresa. Agora, a próxima análise a gente vai olhar para fora.
fora. A gente vai olhar para o nosso mercado, para os nossos concorrentes. Quais são as oportunidades de mercado que tem? Então, ao longo desse ano, você viu alguma coisa acontecendo que você não conseguiu participar, que você não conseguiu fazer, que o mercado fez, mas que você não conseguiu acompanhar? Alguma tendência, alguma embalagem, algum comportamento que você analisou que você não conseguiu acompanhar? Isso tudo são oportunidades que para o ano que vem você consegue, que para o ano que vem você pode colocar como meta alcançá-las. E por fim, a gente vai analisar as ameaças. A gente de novo vai olhar para fora, vai olhar para o mercado, para os concorrentes e ver o que eles estão fazendo muito bem que ameaçam o nosso negócio. Então, às vezes, eles lançaram um produto que você não trabalha e você viu seus clientes pedindo esse produto e você não fez. Às vezes, eles estão trabalhando com embalagens muito diferentes da que você trabalha e isso pode ser uma ameaça para o seu negócio. Às vezes é o preço, às vezes é a comunicação. Você vai olhar para fora, você vai olhar para o seu mercado e ver o que esses concorrentes diretos estão fazendo que impactam diretamente o seu negócio, que são uma ameaça para você. Você pode olhar também para o mercado de uma maneira geral. Então, por exemplo, o cacau subiu muito ao longo desse ano. Isso é uma ameaça. Você com certeza precisou ajustar algo dentro do seu negócio por conta dessa alta do cacau. Às vezes foi a mudança na porcentagem de gordura do leite condensado que acabou impactando no resultado dos seus produtos. Isso é uma ameaça também. Então, olha para os seus concorrentes e olha para o mercado como uma maneira geral. O que o mercado fez que impactou no seu negócio, que foi uma ameaça para você? E nessa análise qualitativa também, eu quero que você escreva todas as suas percepções. É como se você fosse fazer uma redação do Enem. Eu quero que você liste tudo, o que você percebeu, qual foi a sua percepção sobre você comandando o seu negócio, você quanto empresária, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que deixou a desejar, o que você fez de muito bem. É uma análise individual mesmo, a sua postura quanto dona da sua confeitaria. E eu quero que você se aprofunde nisso e não fale só, eu fui uma boa empresária, eu fui uma péssima empresária. Por quê? O que você fez detalhadamente? O que você deixou de fazer detalhadamente? Porque assim, quando a gente for traçar as metas para o ano que vem, a gente vai ter muito mais dados, não só para a empresa, mas para você também. E é claro, se você quiser aproveitar para fazer essa análise para o seu lado pessoal, fica à vontade também, é uma excelente ferramenta. Depois dessas duas análises, a gente está com tudo em mãos para a gente olhar para o próximo ano. Agora sim, você tem dados o suficiente para traçar as metas para o ano que vem, para que você, ao construir o seu plano de ação do ano que vem, você tenha muito mais certeza daquilo que você está fazendo. E não sejam só metas perdidas que mais um ano vai passar e que lá no final você vai ver que não foram cumpridas. 2026 pode ser diferente, mas ele só vai ser diferente se você olhar para tudo que aconteceu em 2025 e saber exatamente o que precisa ser feito para que 2026 seja de fato o melhor ano da sua vida. E assim eu encerro esse episódio e te desejo um excelente ano novo, uma virada de ano espetacular e que você faça do ano que vem um ano diferente. O ano vai virar e no dia 1º de janeiro as coisas vão acontecer do mesmo jeito se você não tomar a decisão de fazer de forma diferente. Então toma a decisão desde já de fazer de forma diferente. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse episódio, se você gostou desse podcast, de me acompanhar aqui durante esse ano de 2025 e eu tô te esperando na próxima semana, já no ano que vem. Até lá, tchau, tchau!